Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos. É uma felicidade estar participando do maior congresso digital que trata das repercussões sociais e jurídicas em face da pandemia. Hoje, neste painel, debateremos as principais repercussões da pandemia Covid em sede de direito administrativo. Inicialmente, em nome de todos os palestrantes desse painel, eu gostaria de agradecer e parabenizar aos coordenadores e organizadores desse evento. Inicialmente, parabenizar o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, o coordenador científico do evento, membro honorário vitalício, Marcos Vinícius, o coordenador geral do evento, nosso querido Beto Simonetti, e o diretor-geral da ENA, Rony Duarte. Sem dúvida, esse evento, com quase 100 mil inscritos, ele é o maior evento no mundo até hoje que trata sobre as repercussões jurídicas e administrativas em face da Covid. Todos nós sabemos que o direito administrativo precisou de alguns ajustes, não só para instituir melhor a relação do poder público com os seus administrados, bem como para possibilitar que houvesse a manutenção de atividades essenciais, inclusive a ampliação do rol de atividades essenciais garantidos em nosso Estado, como foi o caso, por exemplo, da atividade portuária, da atividade aquaviária, que foram reconhecidas como atividades essenciais, bem como a necessidade de reequilíbrio de contratos, maior execução do poder de polícia, com desapropriações, requisições, dispensa ou não de licitações. Então, teremos um painel extremamente rico e oportuno para que haja cada vez mais uma manutenção desses serviços essenciais em face dos necessários reajustes pela pandemia. Desta forma, nós teremos os grandes nomes do direito administrativo tratando sobre esses ajustes e consequências práticas do direito administrativo. E, para dar início, eu gostaria de convidar o doutor José Sérgio Cristóvão para proferir a nossa primeira palestra. O doutor Sérgio, ele é conselheiro federal pela OAB de Santa Catarina, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB Nacional, professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em Direito, com estágio de doutoramento de sanduíche junto à Universidade de Lisboa, Portugal. Então, doutor Sérgio, com muita felicidade, eu lhe passo a palavra para que todos possamos aprender nessa primeira palestra. Obrigado, minha cara colega, doutora Ingrid Zanella. Te cumprimento também os colegas da OAB Pernambuco, de todo o Nordeste, cumprimento também aos meus colegas de fala aqui de painel, os demais colegas, professor Egon, uma satisfação reencontrá-lo, professor Fábio Medina Osório, uma satisfação também, da mesma forma, dizer do quão eu estou impressionado, se me permitem a palavra, com a envergadura que tomou esse evento. Eu acho que nada menos do que gigantesco nós poderíamos qualificar. Quase 100 mil inscrições, né? E faço questão de ressaltar os cumprimentos ao nosso presidente, Felipe Santa Cruz, ao nosso sempre presidente, Marcos Vinícius, ao Beto Simonetti, que é o nosso diretor, meu presidente da primeira Câmara de julgamento de recursos no Conselho Federal, ao nosso diretor da ENA, colega Rony Duarte, que beleza, que maravilha que foi a abertura desse evento, né? Um evento que vem num momento muito difícil, um momento dificílimo para a nação,
Nós não estamos só numa crise sanitária, nós não estamos só numa crise econômica, nós não estamos só numa crise social, nós estamos numa crise de paradigmas também. Nós estamos tendo que nos reinventar a cada dia, até para manter um pouco da sanidade, né? Talvez em busca dessa sanidade que tanto falamos, esse equilíbrio. E o direito administrativo está inserido diretamente nesses debates. Talvez o direito administrativo esteja até na primeira fileira desse debate. Nós podemos dizer que há uma série de instrumentais que ganham um espaço muito forte com a Covid, e eu tenho certeza que não falo exagero em dizer que o direito administrativo está no centro desse debate todo, e por isso a felicidade desse painel, dizer que da satisfação que está nesse painel com os colegas, para falar de repercussões jurídicas, sociais, políticas, né, da pandemia da Covid-19. O nosso tempo é muito curto e há muito tema, impactos da Covid-19 no direito administrativo, dará muitos livros, já deu alguns livros, dará muitos livros, dará muitas palestras, e o que nós vamos fazer aqui é tentar, em um curto espaço de tempo, trazer um pouco das nossas apreensões, trazer um pouco das nossas angústias também, e trazer talvez um pouco de alento a partir de algumas leituras, se não tão otimistas, mas um otimismo contido, que me parece que possa dizer que sairemos, sim, se não mais fortes, mas sairemos dessa pandemia nas condições de possibilidade que temos. Não temos paralelo na história recente sobre uma situação como essa. Então, temos muita dificuldade de fazer análise. Eu vou fazer a proposta para os colegas de um recorte em 3 momentos. Não é nada daquela situação do tipo de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, mas é algo mais ou menos nesse sentido. Tem que ter um ponto de partida. E eu costumo pensar que o direito administrativo sofre necessariamente, assim como várias outras áreas do direito, sofre um recorte político, normativo, histórico e sociológico, inclusive, da Constituição de 88. Nós temos que fazer um marco ali na Constituição de 88. E esse me parece que é a primeira parte da fala que eu trago para os colegas. A centralidade da Constituição de 88 para nós debatermos o direito administrativo. Existe, sim, um antes e o depois do direito administrativo pós-Constituição de 88, assim como existe para várias outras áreas do direito. Um Estado verdadeiramente democrático e republicano, me parece que foi o primeiro momento na história do Brasil que nós conseguimos pensar alguma dimensão nesse sentido. Nós conseguimos democratizar um pouco a nossa democracia, um pouco, sejamos honestos, ainda somos tímidos nisso. Ela é muito elitista, ela é muito excludente, ela deixa à margem do debate sério e o debate que influencia as tomadas de posição e decisão na República, uma margem enorme da sociedade. Mas é um fator de democratização muito interessante. Nós conseguimos meio que republicanizar a nossa República. Nós temos mais de 100 anos de República formal, mas eu arrisco a dizer que nós só temos 30 anos de República. Só temos 30 anos de República, pós-Constituição de 88. Então, há uma série de contingências que são importantes para entendermos o direito administrativo. Um direito administrativo que vem, então, no bojo de uma Constituição viva, dinâmica, inclusiva, progressista. O direito administrativo ele se torna um tanto quanto instrumental dessa dimensão constitucional estabelecida. E é aí que eu trago para os colegas uma primeira reflexão. Para que serve o direito administrativo pós-Constituição de 88 e a quem ele deve servir? Qual é a funcionalidade do direito administrativo? E eu não consigo entender outra que não de instrumento de concretização daquelas promessas constitucionais estabelecidas. Então, eu não consigo ler o direito administrativo que não refém do artigo 3º da Constituição, dos objetivos da República Federativa do Brasil. Que nós consigamos estabelecer o direito administrativo numa dimensão funcionalista, instrumental da concretização das vontades constitucionais, do respeito à pessoa, do respeito à centralidade da pessoa, um Estado que não ofenda as garantias, um Estado que seja garante dos direitos sociais, um Estado que seja garante do desenvolvimento e que nos faça avançar enquanto civilização. O direito administrativo serviria como instrumento dessas estruturações. Mas notem, nada obstante todo esse avanço, convenhamos, o direito administrativo ainda deu respostas um tanto quanto acanhadas para essa sua dimensão funcionalista e essa sua disposição instrumental de concretização da Constituição, e isso por várias razões, convenhamos.
se eu pudesse estabelecer algumas, eu acho que nós temos um problema normativo muito sério no nosso país. Déficit normativo. Exemplo, Lei 8.666, de 93. Ela precisaria melhorar muito para ser ruim, com todo o respeito. Ela é antieconômica, ela é antieficiente, ela é uma corrida de obstáculos absurda para tentar derrubar competidores e não para garantir o melhor contrato administrativo. Ela é burocratizada e agora com a Covid-19 ficou mais evidente o quanto nós precisamos de uma lei geral de compras novas e, com todo respeito, não é o projeto que está no Congresso Nacional. Ele não dará soluções que nós precisamos. Uma outra questão que me parece importante, colegas, a nossa lei de combate à improbidade administrativa não é das mais felizes. Ela, com mais de 25 anos de vida, ela conseguiu afastar muita gente boa da política e não conseguiu aplacar a corrupção. Até porque isso não é função de lei. Lei que se propõe resolver os problemas do mundo, sejamos honestos, é uma lei que já nasce com condições difíceis de serem cumpridas. E com isso nós tivemos a hipertrofia dos sistemas de controle, com isso nós tivemos uma ampliação da judicialização excessiva da política, a política ficou no banco dos réus e a própria democracia entrou em crise. A ideia da 13.655, que é a alteração para a LINDB, me parece que vem um pouco nesse sentido, tentar botar um pouco nos trilhos as coisas. E aí eu faço uma abertura para um segundo recorte, que é dizer, nesse momento de marchas e contramarchas, de idas e vindas, um certo direito administrativo um tanto quanto equívoco, porque ele não tem uma linha de diretriz muito clara, vem a Covid-19. E a Covid-19 não sacode só a nossa vida privada, não sacode só a nossa vida nas empresas, não sacode só a relação do Estado com a sociedade, a Covid-19 sacode também o direito administrativo, de maneira positiva e de maneira negativa, mas impacta muito. Por exemplo, vai ter um painel, eu não vou, obviamente, me aprofundar nesse tema, porque não é o tema específico do nosso painel, vai ter um painel só sobre as contratações diretas no dia 29. As compras públicas foram muito impactadas. Nós temos a Lei 13.976, que procurou dar uma resposta. Se não foi a melhor, mas nós precisávamos de uma resposta para nos prepararmos para os desafios da Covid-19. Então, o âmbito das compras públicas foi muito impactado e será ainda muito impactado. O Pacto Federativo, por mais maluco que possa parecer, colegas professor Fábio, professor Egon, professora Ingrid, me parece que agora nós descobrimos que temos uma federação. Foi na Covid-19 que nós descobrimos que temos uma federação. Sim, imperfeita, sim, limitada, sim, um tanto quanto esquizofrênica, sejamos honestos, mas é uma federação que trabalha numa dimensão compartimentalizada de obrigações e colaborativa. Não, o governo federal não pode, como um trator, mandar nos estados e municípios, e sim, os prefeitos e governadores têm obrigações a cumprir perante a sociedade, lá no interesse local, lá no interesse regional. Descobrimos que temos uma federação num momento muito difícil, e por vias transversas, e às avessas, e ainda por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que nunca é a melhor saída, sejamos honestos, né? O impacto na retomada de alguns institutos tradicionais. Nós tínhamos até dificuldade, nós que somos professores de direito administrativo, de encontrar um novo exemplo para falar de poder de polícia, né? Sejamos honestos, estava ficando difícil, eram sempre os mesmos, de mais de 5, de 10 anos, né? O professor Egon, inclusive, tem um trabalho belíssimo que publicou na revista Direito do Estado sobre a requisição administrativa. Te cumprimento, professor Egon, inclusive, sobre isso. Notem, nós recuperamos os institutos, realinhamos algumas dimensões do direito administrativo dito mais tradicional, e ele vem com um impacto muito forte. Requisição de bens, nós já falávamos, né? Mas requisição de serviços, né, professor Egon? Na verdade, requisição de pessoas, né? Nós estamos requisitando pessoas, o trabalho das pessoas. E a Covid nos fez repensar esse monte de questões. Covid-19 e servidores públicos. A Lei Complementar 173, de maio de 2020, trouxe um impacto assim, muito forte no âmbito da limitação das instâncias da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto à revisão de ganhos dos servidores públicos, aumento de servidores públicos, progressões, tudo isso ficou em suspenso. Notem, com uma tacada no Congresso Nacional, com todo respeito, atropeladíssima, mal discutida, até porque o momento exige urgência. Eu não estou aqui a culpar o Congresso Nacional, só estou a dizer que nós não tivemos um debate mínimo sobre esses temas e o impacto que isso gera em toda a estrutura do serviço público. É mais ou menos assim, a sociedade está a pagar uma conta, o serviço público vai ter que pagar também essa conta. Esse foi o discurso. E notem, é difícil bater nesse discurso, porque ele parece um discurso meio de coerência social, né? Uma espécie de solidariedade na crise. Os colegas, vejam bem, eu citei 4 exemplos de impactos da Covid-19 do direito administrativo. Com certeza o professor Egon, o professor Fábio vão trazer mais uma dezena deles. E nós estaremos só a tatear a ponta do iceberg. Tem muita coisa. Se me permitem, nos minutos que me faltam, para trazer algumas reflexões para os colegas, o que esperar numa espécie de exercício meio que de futurologia, meio que de adivinhação, uma espécie de o que vem por aí do direito administrativo. Eu não sou nem otimista convicto, mas longe de ser pessimista. Eu acho que um otimismo contido nos fará ver que temos condições de sair dessa crise, ponto 1, respeitando a Constituição. Não há solução fora da Constituição. Não há solução fora do marco constitucional. Vai doer muito. Já doeu logo atrás na nossa história, quando nós levamos pouco a sério a Constituição. E se nós fizermos isso agora, vai doer novamente. Então, a solução tem que se dar por dentro da ordem constitucional. Nós precisamos discutir alguns temas. Por exemplo, um tema que me parece que é central, o debate do reequilíbrio dos contratos de concessão, de média e de larga estruturação de impacto. Gente, isso nós precisamos discutir. Porque nós estamos falando da malha que mantém o país de pé. Nós estamos falando de estruturas, de serviços, de setores que são sensíveis, muito sensíveis. A sociedade precisa discutir isso e o direito administrativo precisa ser instrumental desse debate. Os próprios contratos administrativos em geral, professor Fábio Osório, nós precisamos rediscutir. Por exemplo, a questão da recuperação das empresas, recuperação judicial das empresas e os contratos administrativos. Se nós levarmos a ferro e fogo aquela ideia de que empresa em recuperação judicial não participa de contratos administrativos, novas contratações, nós vamos simplesmente limpar o cenário para quem sobreviveu. Mas e a função social da empresa, onde fica? Então, nós temos que pensar sobre isso. Precisamos olhar para o direito, para os problemas, não com aqueles olhos para trás do direito administrativo, um olhar para frente, um direito administrativo para solucionar problemas. O direito administrativo e as novas tecnologias para impactar nos serviços públicos. Isso é mais do que urgente, isso não é um problema que a pandemia trouxe. Nós precisamos encontrar, no debate das novas tecnologias, um debate que enquadre o direito administrativo num novo cenário. Só que aí é um pouco difícil, com 5.570 municípios no Brasil, uns não têm nem acesso à internet adequadamente, e nós falarmos em novas tecnologias, saúde, educação, saneamento. Para finalizar, no último minuto que me resta, minha colega professora Ingrid, nós precisamos levar mais a sério o controle social da administração pública, e a Covid-19 nos colocou isso à frente, à prova. A sociedade precisa ser chamada à sua responsabilidade no debate. Não o controle denuncista, mas o controle de planejamento e formulação de políticas públicas, sim, a partir do debate com a sociedade, porque, ao final e ao cabo, quem vai pagar essa conta somos todos nós. Sejamos honestos. Então, nós precisamos ser chamados a esse debate. Se eu pudesse, então, colegas, ao final, dizer de uma palavra um tanto quanto me parece adequada, nem aquele otimismo desequilibrado, mas longe de um pessimismo desanimador. Sejamos otimistas no sentido de que é possível juntos encontrarmos a solução para esses gravíssimos problemas que foram trazidos
no bojo da Covid-19. Muito obrigado pela oportunidade, pela assistência. Mandar um abraço a todos os colegas que estão nos assistindo nesse painel, que eu sei que é muito rico e de grande aprendizado para todos nós. Muito obrigado. Parabéns pela brilhante palestra, professor Sérgio, né? Extremamente enriquecedora, né? E que nos faz pensar no foco de encontrarmos soluções de fato para todos esses dilemas. O reequilíbrio de contratos de concessão na área de infraestrutura é uma necessidade. A AGU teve até um parecer número 261, possibilitando o reconhecimento da Covid, né, como fato superveniente, extraordinária, boa-fé. Então, parabéns pelas suas excelentes considerações, né, e dando seguimento ao debate, eu gostaria de convidar o professor Egon Botman Moreira, né, para a segunda palestra de nosso painel. O professor Egon é advogado, é professor de Direito Econômico na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito do Estado. Então, professor Egon, com muita felicidade, eu lhe passo a palavra, certa de que teremos uma nova oportunidade de aprendizado sobre o direito administrativo. Muito boa tarde a todas e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente e parabenizar a OAB Nacional. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui nessa sala, nessa mesa, nesse painel, com a professora Ingrid Zanella, com o meu caríssimo presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Nacional, José Sérgio Cristóvão, e com o professor de todos nós, Fábio Medina Osório. O que eu vou tentar compartilhar algumas das minhas inquietações com os colegas, com as colegas na tarde de hoje. Eu vou falar do que eu entendo por direito administrativo e se nós estamos diante de um desafio à própria noção, à própria ideia de direito administrativo, a própria razão de ser do direito administrativo. Qual a razão, qual a origem, qual o mito fundador do direito administrativo? Para que ele foi gerido? Que momento histórico que ele surgiu? O seu mito fundador é, sem dúvida alguma, a Revolução Francesa, que pôs fim ao Ancien Régime e, por meio da legalidade, inibiu abusos de poder. Ele se prestou, ao menos neste primeiro momento, nesse seu primeiro instante histórico, a fazer com que a autoridade, que outrora exercia ilimitadamente os poderes autoatributivos, se passasse a exercer os poderes, melhor dizendo, as competências que lhe foram outorgadas por lei. E, muito embora consolidada, essa conquista, fato é que sofre reveses de tempos em tempos. E talvez, me permitam dizer, nunca tenhamos sido tão antigos quanto nos dias de hoje da Covid-19, quando o direito administrativo é usado, muitas vezes, para legitimar arbitrariedades. E aqui, colegas e colegas, suma importância a função que se atribui ao Estado e que se atribui ao advogado. Ou seja, o advogado, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma função, sim, uma função de preservar o Estado de Direito, de preservar o direito administrativo. Basta ver as notícias que habitam o nosso cotidiano pandêmico. Nós temos exemplos os mais variados possíveis. O município que compra aparelhos de respiração, mas a União tenta requisitá-los a toda força, controlado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Medida provisória que proíbe o fornecimento de informações públicas. Medida provisória que autoriza a supressão de salários. Casos diários, cotidianos, nas pequenas cidades brasileiras, em que o membro do Ministério Público emite recomendação e faz uma ameaça ao gestor público de improbidade, se porventura ele, gestor, não cumprir o procedimento constante da própria recomendação para a compra de produtos de saúde. Prefeitos que decretam toque de recolher, uma competência que precisa ser melhor examinada. Qual é a competência, qual é o fundamento normativo para ordens de lockdown, de toque de recolher, em situações de calamidade de saúde pública? Assembleias legislativas que autorizam a inadimplência de serviços municipais
está em curso agora no Supremo Tribunal Federal ações diretas de inconstitucionalidade, versando a respeito de leis estaduais que proíbem, rompendo a competência da Agência Nacional de Energia Elétrica, que proíbem, sem quaisquer limites, o corte de energia elétrica. Governadores que proíbem aviões de descer. Isso é, nós estamos diante de exercícios de competências públicas que denotam, é bom que tenhamos consciência disso, em muitos casos, abuso de poder. O direito administrativo sendo usado, as autoridades se valendo para exercer de uma forma abusiva as competências que lhe foram imputadas em lei. E, por outro lado, não deixemos isso de lado, há ímpetos supremacistas em manifestações mesmo de juristas que festejam o poder de polícia, né? Que festejam as requisições, o ressurgimento das expropriações, o ressurgimento das proibições, o ressurgimento das ordens opressivas. E se esquecem que esses instrumentos têm como razão de existir, na fundação do direito administrativo, a defesa da liberdade, a defesa da igualdade e, mais do que isso, a defesa da fraternidade. Como se o direito administrativo ele não dispusesse de meios consensuais, ele não dispusesse de técnicas de incentivos para que as pessoas privadas protejam a si próprias e protejam os seus concidadãos. Isso sem se falar, e nós podemos dar um passo avante, nos abalos diretos, e aqui é um problema talvez um pouco mais sério, ao conceito clássico do princípio da legalidade, que é um item fundador do direito administrativo. Nós não precisamos gostar ou não disso. Eu estou fazendo aqui apenas uma constatação. Outrora, a convivência público-privada era estruturada por leis, que eram editadas para, em tese, vigorar eternamente, ou até que, nos termos da lei de introdução, uma nova lei as revogasse. As leis, no período da Covid-19, passaram ao segundo plano. Nós temos poucas leis, nós temos algumas medidas provisórias e nós temos dezenas, se não centenas, de portarias, de instruções normativas, de decretos, atos das mais diversas autoridades, nos mais diversos níveis federativos, autoridades federais, autoridades estaduais, distritais, municipais, que não obedecem, ou que ao menos não têm como fonte imediata a lei, o que é muito revelador. A hierarquia normativa está oficialmente posta em xeque. Não tenho dúvidas de que é preciso adotar medidas normativas. E não tenho dúvidas que elas vêm sendo implementadas. Todavia, num ritmo e num conteúdo e numa forma que não se submete ao poder legislativo. Por outro lado, é certo que existem atos administrativos, federais, estaduais, distritais, municipais, os mais variados, numa dinâmica jamais vista, desde ordens e requisições até recomendações, os quais interferem brutalmente nas nossas liberdades clássicas, naquelas liberdades que nós, quando fizemos o juramento perante a ordem dos advogados, juramos defender. Estamos fazendo e deixando de fazer muita coisa não em virtude de lei, mas em razão, boa parte das vezes, de atos regulamentares editados de forma inovadora. Decretos e portarias que não nascem, vejam bem, para dar fiel execução à lei, mas criam deveres, criam atribuições e dizem como podemos ou não exercitar algumas das nossas liberdades. Logo, não será demais dizer que o artigo 5º, inciso 2, e o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e aqui eu me alinho ao alerta feito pelo nosso presidente, professor José Cristóvão, o artigo 5º, inciso 2 e 84, inciso 4 da Constituição, saíram de cena. E cederam espaço, talvez, quem sabe, ao artigo 174 da Constituição. O Estado como um agente, aquele que age, aquele que faz, aquele que implementa medidas, como agente normativo e regulador da vida privada. Não só de atividades econômicas, mas, atualmente,
de quase todas as liberdades. O prédio da legalidade, portanto, está sendo atingido. Ao menos, e aqui isso é muito importante, na sua compreensão tradicional. Isso nos coloca diante de novos desafios perante o direito administrativo, ainda mais agudos do que escrever artigos, teses e dissertações sobre o princípio da juridicidade, sobre a flexibilização do princípio da legalidade, sobre a capacidade normativa de conjuntura e sobre a consensualidade administrativa. Esses temas chegaram ao nosso cotidiano, chegaram ao mundo real, deixaram de ser law in the books e se tornaram law in action. Está na hora, portanto, de nós levarmos a sério e estudarmos, implementarmos a ressignificação do princípio da legalidade e compreender que a administração pública deve, conforme preceitua a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, em seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º, a administração pública deve atuar conforme a lei e o direito. Nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução, sempre levando em conta os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo. Nós temos, portanto, um universo de descobertas implementadas na nossa vida cotidiana de aplicação e de estudo do direito administrativo. Alguma coisa, todavia, está fora da ordem, está fora da nova ordem mundial, distanciando-se das ideias fundadoras. O direito administrativo talvez esteja a se desencontrar de si mesmo. Mas o fato é que sejamos um pouco mais complacentes. Nem tudo são espinhos. A Secretaria Nacional do Consumidor, por exemplo, editou atos administrativos antecipatórios, protegendo o consumidor sem oprimir, estimulando acordos. Nós estamos vivendo um momento de redescoberta da mediação, da consensualidade, dos negócios jurídico-administrativos, da arbitragem. O Supremo Tribunal Federal tem, em muitos casos, contido abusos, modulado determinadas situações. Há estados, começando pelo Rio de Janeiro, que, ao invés de proibir a circulação, também dão empurrõezinhos, nudges, conclamando as pessoas a terem amor por si e pelo próximo. Há manifestações, sim, de solidariedade social, espontâneas e fraternas. Todavia, nós precisamos refletir. Em 2004, eu rememoro aqui a minha tese de doutoramento, eu defendi algo que eu chamei do paradigma da intervenção sensata. Um comedimento interventivo, uma autocontenção interventiva, que sem abdicar da firmeza, sem abdicar da autoridade e da objetividade, atinge a fins sociais. Isto é, a administração pública pode exercer a sua autoridade sem ser autoritária. Ela não precisa corromper nem abusar das competências que lhe foram outorgadas em lei. E para isso serve, sim, o nosso estudo do direito constitucional e o nosso estudo do direito administrativo. Afinal, em constituições como a nossa, protetoras das liberdades privadas, os poderes públicos só podem intervir com bom senso e equilíbrio. É o que se espera. Se intervenção houver, ela deve ser dirigida a fins socialmente relevantes, da forma menos agressiva possível, em cumprimento ao postulado da proporcionalidade, em seus 3 níveis: intervenção desde que necessária, adequada e proporcional em sentido estrito. E aqui é o mais importante, e eu volto à nossa lei fundamental, pautada pelos direitos fundamentais. É o que se espera, eu diria também, mas eu vou um passo avante, é o que se espera especialmente em momentos desafiadores. É o que se espera em momentos como aquele que nós estamos ultrapassando, assim espero, nos dias de hoje. E como apontou o professor Fábio Conder Comparato, no seu magnífico livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, o fato é que os direitos fundamentais, eles não surgem do nada, eles não surgem de criatividade autônoma do legislador. Eles não são implementados por pessoas sensatas que se sentam à mesa e imaginam criar novos direitos fundamentais. Na maior parte das vezes, a afirmação histórica dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, adveio de tragédias,
de situações dramáticas. E aqui, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá, toda crise tem um aspecto positivo. Apesar do sofrimento e apesar das perdas irreparáveis que todos nós estamos experimentando, direto ou indiretamente, nessa pandemia. E o que eu faço votos, o que eu espero, é, quem sabe, esta crise que hoje passamos permita resgatar a origem do direito administrativo, o seu mito fundador, tornando-o menos opressor e menos arbitrário. Nós precisamos, sim, de legalidade, mas, quem sabe, até mais do que legalidade. Nós precisamos, sim, de igualdade e precisamos, especialmente, de fraternidade. Agradeço imensamente a atenção que me foi dada. Muito obrigado a todos e todas. Excelente palestra, nessa retrospectiva sobre a real função e objetivo do direito administrativo vinculado à nossa Constituição, né, que coloca em xeque, em pauta, as intervenções, as legislações que estão sendo realizadas nesse momento de pandemia. Né? Por exemplo, nós tivemos a medida provisória 945, que alterou, sem prazo, dispositivos da lei dos portos, né, alterando regimes específicos, sem determinar que aquilo teria uma validade apenas durante a pandemia. Então, são alertas, o senhor fez brilhantes alertas, né, para que possamos ficar sempre atentos para o real significado do direito administrativo, bem como para o brilhante papel desempenhado pela OAB. Né? Aproveito e parabenizo o nosso presidente Felipe Santa Cruz e o meu presidente Bruno Batista. A OAB teve uma função extremamente notória nesse momento de pandemia, garantia de direitos, né, em face do Estado Democrático de Direito. Então, parabenizo, né, e passo a palavra ao professor, como o senhor bem disse, ao professor de todos nós, ao professor Fábio Medina Osório, né, que vai nos abrilhantar com a terceira palestra do painel. O professor Fábio, ele é presidente executivo do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, ele é ex-ministro da AGU, advogado, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional. Doutor Fábio, com muita alegria eu lhe passo a palavra, certo de que, mais uma vez, aprenderemos muito sobre as repercussões do direito administrativo. Muito obrigado, Ingrid Zanella. Satisfação cumprimentá-la. Parabéns pela coordenação dos trabalhos. Cumprimento o José Sérgio Cristóvão, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Nacional. Cumprimento o Egon Bockmann Moreira, ilustre jurista, antecessor aqui na palestra. Gostaria de cumprimentar o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, e o nosso eterno presidente, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui neste evento magnífico, histórico da OAB Nacional, cumprimentando todos que nos assistem também. Gostaria de tratar um pouco do direito administrativo, do impacto da Covid-19 em suas estruturas e talvez em seu conceito, relembrando, na esteira do meu antecessor aqui, que o direito administrativo efetivamente foi forjado na Revolução Francesa, idealizando aí a separação de poderes, estruturando a teoria de separação de poderes, na medida em que, surgindo com a teoria da divisão de poderes, Locke e Montesquieu, ele se desenvolveu efetivamente no século XIX com o Conselho de Estado francês. E teve, um de seus principais teóricos, Maurice Horiot, a perspectiva de um direito jurisprudencial, porque ele nasceu no Conselho de Estado francês e Maurice Horiot mostrou que o direito administrativo era, e sempre foi e segue sendo, sobretudo, um direito jurisprudencial. Claro que ele evoluiu muito para um direito legislado, mas o direito romano-germânico, o direito administrativo romano-germânico teve na sua essência, no seu nascedor, um direito jurisprudencial. No Brasil, conquanto não houvesse a tradição de duplicidade de jurisdições, que é a característica essencial do direito francês, ele evoluiu sob a influência doutrinária do direito francês, consoante o magistério dos clássicos
do século XIX, como foi o caso de Antônio Joaquim Ribas, Vicente Pereira do Rego, Veiga Cabral, entre outros. E uma característica do direito administrativo ao longo do século XX foi a sua verticalidade, porque não havia ainda o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais. Assim, nós vemos em Otto Maier, na Alemanha, Léon Duguy, na França, Guido Zanobini, na Itália. Quer dizer, Garcia de Enterria, na Espanha, mostrou a importância do direito administrativo com a sua inserção na Constituição Espanhola de 78, ou seja, a constitucionalização do direito administrativo deu vigor à Constituição para que ela tivesse densidade normativa. Ao contrário do que muitos imaginam, a constitucionalização do direito administrativo não pode dissolver o direito administrativo, mas significa densidade normativa para a Constituição. Essa foi a grande polêmica entre Pablo Lucas Verdú e Garcia de Enterria, na Espanha. De certo modo, a teoria dos direitos fundamentais permitiu uma maior flexibilização do direito administrativo, uma maior horizontalização do direito administrativo. Ele deixou de ser um direito administrativo tão autoritário, com aquele poder de polícia autoritário. Então, nós temos o nascimento do direito administrativo, uma definição do direito administrativo, nas palavras do Diogo de Freitas Amaral, como sendo um conjunto de normas de direito público bem diferentes das de direito privado, diferentes para mais na medida que a administração é dotada de poderes de autoridade, de que os particulares não dispõem, diferentes para menos na medida em que a administração é sujeita a deveres e restrições que tampouco oneram a vida dos particulares. É o direito administrativo. Os impactos da Covid-19, a meu ver, em tempos de calamidade pública e necessidade de medidas de coerção, de força e, de algum modo, de maior deslegalização em certas atividades da administração pública, mostraram um dos traços essenciais do direito administrativo clássico e contemporâneo que tem sido discutidos por boa parte da doutrina, qual seja a supremacia do interesse público sobre o particular, que é um dos elementos vitais do conceito de direito administrativo. Esse interesse público, como tem sido discutido desde o final da década de 90, por um artigo que foi memorável do Humberto Ávila, questionando esse princípio que é muito defendido por Eli Lopes Meirelles, por outros autores, Celso Antônio Bandeira de Mello, e que foi questionado por mim num artigo que contestou a crítica de Humberto Ávila, e que depois gerou, a partir desta polêmica minha com Humberto Ávila, gerou uma série de outras reflexões, uma série de outros artigos e livros publicados a esse respeito, suscitou, digamos assim, uma onda de reflexões em torno de uma redefinição do direito administrativo contemporâneo, como se o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular não existisse. E eu acho que o Covid-19 mostra a vitalidade da supremacia do interesse público sobre o particular. E o que é a supremacia do interesse público sobre o particular, se não um interesse público, como eu disse no meu artigo, que foi publicado lá no ano 2000, eu disse que interesse público é o interesse público permeado pela teoria dos direitos fundamentais, o interesse público de Renato Alessi, o interesse público primário, não o interesse público secundário. O interesse público deve ser compreendido, portanto, à luz da nova legislação que trata do direito administrativo, como é o caso da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que veda a formulação de conceitos sem fórmulas fundamentadas e concretas e sem considerar suas consequências práticas. É esse interesse público sobre o particular que deve ser compreendido à luz, por exemplo, da teoria da nova gestão pública, e esta, por sua vez, absorvida pela teoria do governo digital, que vem sendo adotado também desde os princípios dos anos 2000 no governo brasileiro. O que é o governo digital? O governo digital é um processo que já tem sido implantado no Brasil por força de orientações do Tribunal de Contas da União,
em processo da relatoria do ministro Benjamin Zimler, que implanta a fórceps do governo digital no Brasil. Esse princípio de governança digital exige um processo de planejamento estratégico que culmina no recente plano do TCU 2015 a 2021, que identifica como tendências tecnológicas o governo digital e o governo digital integrado, e estabelece como metas estratégicas a viabilização e ampliação de seus serviços e produtos para o cidadão por meio de dispositivos móveis e outros meios digitais, e estabelece como um de seus direcionadores estratégicos ou diretrizes a indução do aperfeiçoamento de serviços e dados públicos com o uso de soluções do governo digital e do governo aberto. Pois bem, esse governo digital, muitos autores imaginam que com o governo digital, por exemplo, esse princípio da supremacia do interesse público sobre privado estaria eliminado, porque haveria uma horizontalização completa do direito administrativo, ou então com os contratos de PPPs estaria eliminado o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Isso é um equívoco completo. O direito administrativo ele é composto por estruturas complexas, sofisticadas e multiformes. Evidentemente que determinados contratos se pode estabelecer bases mais isonômicas entre o cidadão e a administração pública, mas sempre haverá cláusulas de reserva para a administração pública, sempre haverá cláusulas protetivas do interesse público e todo contrato tem que ser estabelecido com base no princípio da supremacia do interesse público. Todos os princípios reitores da administração pública são fundamentados na supremacia do interesse público sobre o particular. Veja-se, o direito que rege o governo digital, o direito administrativo que rege o governo digital, todo ele é calcado na supremacia do interesse público sobre o particular, desse interesse público primário, que é refletido na teoria dos direitos fundamentais. Não é um interesse público arbitrário, não é um interesse público oposto aos direitos fundamentais da pessoa humana ou da pessoa jurídica. É um interesse público que fundamenta, por exemplo, os princípios reitores do governo digital. Quais são os princípios reitores do governo digital? Há vários princípios, como, por exemplo, abertura, transparência e inclusão nos processos e ações do governo. São princípios derivados da OCDE. Engajamento e participação da sociedade civil, empresas e governo na elaboração de políticas públicas. Criação de uma cultura orientada a dados no setor público. Proteção da privacidade e garantia de segurança. Compromisso político e liderança. Uso coerente das tecnologias por meio das diversas políticas numa reforma geral da administração. Arranjos institucionais e de governança efetivos para coordenar a implementação da estratégia digital. Fortalecimento de cooperações internacionais com outros governos. Desenvolvimento de estudos de casos claros para garantir o financiamento e foco da implementação de projetos. Habilidades reforçadas em gerenciamento de projetos de TI para monitorar a implementação dos projetos. Aquisição de tecnologias digitais baseadas nos ativos existentes, estrutura legal e regulatória geral e específica para aproveitar as oportunidades do mundo digital. Ou seja, é o atendimento da pessoa física ou jurídica online, é o atendimento das necessidades com eficiência. A base desse governo digital é o princípio da eficiência. Então, nós temos impactos efetivamente, nós temos que considerar que, por exemplo, essa crise da legalidade, sobre a qual nós já nos pronunciamos no livro, na teoria da improbidade administrativa, significa que há uma sobreposição do princípio da eficiência. A administração pública trabalha com níveis de deslegalização crescentes para atender com maior presteza e eficiência às necessidades dos destinatários das suas ações. Isso é fundamental. A possibilidade da deslegalização em determinados segmentos. Obviamente que quando nós tratamos do poder de polícia, mesmo o poder de polícia, ele admite certos níveis de deslegalização. Agora, isso sem descurar de segmentos que estão permeados por uma aproximação com o direito penal, uma aproximação crescente com o direito penal, que é o caso do direito administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador, ele, ao contrário de outras áreas que admitem níveis crescentes de deslegalização à luz do princípio da eficiência
e de paradigmas que, mesmo sob o influxo da supremacia do interesse público sobre o privado e nas relações intersubjetivas da administração pública com os destinatários das suas ações, admitem essa flexibilização da legalidade. Por outro lado, quando se trata do exercício da pretensão punitiva do Estado sobre os seus destinatários, nós estamos tratando aqui de uma aproximação que ocorre desde princípios do século XX, que se sedimentou na Europa na década de 60, que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos sedimentou essa jurisprudência na década de 90 e que no Brasil vem evoluindo, como nós sabemos, com a teoria do direito administrativo sancionador, que nós trouxemos para o Brasil a princípios dos anos 2000, na verdade, final dos anos 90, em 1999, um novo conceito de sanção administrativa e que evoluiu na jurisprudência dos tribunais superiores para traduzir um conceito mais rígido de legalidade aqui, com a sedimentação, então, de uma jurisprudência infensa a qualquer nível de deslegalização e com uma aproximação desses institutos, dessas ferramentas, com o direito administrativo, ao direito penal, ao direito do processo penal. Isso faz com que haja um fluxo para o campo da improbidade administrativa, com o conceito de sanção administrativa, com superação do conceito de um direito administrativo puramente estatutário, que regule apenas as atividades da administração pública, para ser um direito administrativo substancial, que regula também as atividades do Poder Judiciário, quando abarca direito administrativo que trate de infrações e sanções administrativas que são aplicadas direto pelo Poder Judiciário. Então, nós estamos tratando aqui de várias velocidades do direito administrativo. Nesse sentido, eu vejo que os impactos da Covid-19, do coronavírus, no direito administrativo, de algum modo, revitaliza esse princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e mostra uma nova energia do direito administrativo. Eu não vejo com a preocupação de desmoronamento dos institutos ou de desidratação de direitos fundamentais. Eu vejo que, por exemplo, no âmbito do direito público punitivo, a tendência é que haja uma revigoração dessas garantias fundamentais. Cada vez mais a jurisprudência tende a salvaguardar os direitos fundamentais dos acusados, de um modo geral, tanto nos processos disciplinares quanto nos processos sancionadores, de um modo geral. Não vejo tendência de retrocesso nesse campo, não há, nem mesmo o Covid-19, com infrações e sanções administrativas, apresenta um risco de retrocesso no campo do direito administrativo sancionador ou no campo do direito penal, mesmo nas infrações contra a economia popular, com as normas sancionadoras em branco, eu não vejo risco de retrocesso. Agora, no campo do exercício do poder de polícia, nós talvez possamos refletir sobre uma aproximação do exercício do poder de polícia com o exercício do poder sancionador, porque o exercício do poder de polícia se pode pensar na teoria dos direitos fundamentais quando se trata de exercício de poderes que restringam liberdades individuais. Se o exercício do poder de polícia deve ser aproximado do exercício do poder sancionador, essa é uma questão importante a ser objeto de reflexão, porque o poder de polícia ele é um poder que tem um caráter cautelar, ele tem uma cautelaridade, e normalmente o regime jurídico do poder de polícia ele não é idêntico ao regime jurídico do direito administrativo sancionador, como não é idêntico o regime, por exemplo, das medidas de ressarcimento ao erário, se aproxima de teoria da responsabilidade civil. Então, nós temos que fazer uma diferenciação de certas medidas, mas podemos encontrar pontos de inflexão, pontos de garantias comuns no âmbito dos direitos fundamentais, quando se trata, e o Supremo Tribunal Federal já assentou essa possibilidade, quando se trata de restrição a direitos fundamentais. E aí, nesse sentido, talvez, se certas medidas que são impostas no âmbito dos direitos fundamentais, elas possam se tornar extremamente gravosas
nós podemos trazer para o campo protetivo dos direitos fundamentais, trazendo também o âmbito de proteção já consolidado do direito administrativo sancionador para o poder de polícia, ou para as medidas de ressarcimento, ou para outras medidas cautelares, esse escopo protetivo do direito constitucional, sem dúvida alguma. Eu penso que o direito administrativo ele serve, sim, a fins constitucionais, aos fins que estão na Constituição. Nesse sentido, a constitucionalização do direito administrativo ela confere valores que são valores superiores do ordenamento jurídico e que servem como balizamento para a atividade dos operadores jurídicos como um todo, para a hermenêutica constitucional do direito administrativo. E seriam essas, basicamente, as reflexões que eu traria como sendo do direito administrativo e impactos da Covid-19, porque entendo efetivamente que há em curso no Brasil uma parte da doutrina que tentou desconstruir o direito administrativo, aproximando demasiadamente do direito privado, com uma horizontalização excessiva do direito administrativo e com uma desmoralização desse princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Nesse contexto, eu penso que houve uma revitalização desse princípio estruturante do direito administrativo, é um princípio estruturante que está na raiz do direito administrativo e, de certo modo, a epidemia mostrou uma revitalização do direito administrativo, da sua força, da sua energia, a partir desse princípio estruturante que boa parte da doutrina brasileira acredita, mas que é uma divisão radical de uma certa escola do direito administrativo brasileiro que se desgarrou, digamos assim, de alguns clássicos do direito público brasileiro para tentar desconstruir essa doutrina clássica que eu entendo que é válida, que mantém a essência do direito administrativo brasileiro. Seriam essas minhas reflexões, Ingrid Zanella, ilustres colegas, agradecendo mais uma vez a oportunidade por participar deste evento histórico e, mais uma vez, cumprimentando os colegas pelas suas brilhantes exposições aqui que me antecederam. Parabéns pela brilhante palestra, professor Fábio, trazendo essa perspectiva do princípio do interesse público, da supremacia do interesse público, a lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro. Nesse momento de pandemia, eu acredito que todos os estudiosos tiveram que ter uma atenção redobrada com o artigo 20 da LINDB, né? A necessidade de se garantir o aspecto prático e eficiente daquela decisão, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, como a lei de introdução garante, principalmente porque estávamos vivendo num momento de pandemia, né? E toda decisão ela traria consequências pragmáticas para o administrado, para o serviço público. Então, muito importante também essa visão de garantia dos direitos sociais e fundamentais com a sua relação do direito administrativo, né? Temos que ter mecanismos aptos à garantia desses direitos, né? O direito administrativo ele é fim e meio nesse aspecto, como o senhor ponderou, através, inclusive, de uma hermenêutica constitucional, garantindo os princípios administrativos estabelecidos em nossa Constituição. Todos os problemas, as dicotomias colocadas em nosso painel demonstram a supremacia do interesse público, a necessidade de meios de garantia de direitos fundamentais e sociais, a boa-fé do administrado, da administração pública, de acordo com a lei de processo administrativo, como as decisões elas devem se pautar nesse aspecto pragmático, né? Estamos, obviamente, diante de uma situação completamente alheia, né? Como o professor José Sérgio mencionou, né? A garantia e a necessidade de termos um otimismo e uma maior solidariedade no que concerne a garantia e eficácia de direitos nesse momento de pandemia, o que me lembrou muito do Working, no livro Uma Questão de Princípios, quando ele mostra que todo cidadão, toda parte, deve assumir a postura efetiva de responsabilidade diante de casos difíceis,
onde a sociedade se encontra, que é exatamente em face da pandemia, em face da Covid-2019. Temos todos que assumir o papel de responsabilidade mais ativa diante desses casos de difíceis soluções, os hard workings que do Working chama. E eu estou muito feliz de ter participado desse painel de extrema valia, extrema importância e grande aprendizado. Né? Mais uma vez, saudar, em nome de todos nós aqui, os organizadores e coordenadores do painel, nosso sempre presidente Marcos Vinícius, nosso presidente Felipe Santa Cruz, nosso diretor-geral Beto Simonetti, o diretor-geral da ENA, Rony Duarte, sem dúvida, o maior evento virtual em face da Covid, até hoje realizado. Estou muito feliz e agradecida. Parabenizo mais uma vez a todos os palestrantes desse painel, desejando a todos que estão nos ouvindo um excelente evento, né, e uma boa tarde, razão pela qual encerro o painel, o direito administrativo em face da Covid, destacando os nossos agradecimentos e os parabéns a todos os responsáveis pelo evento. Boa tarde. Boa tarde.